Olá pessoal, tudo bem? A TV Câmara dá sequência neste momento à série de entrevistas com os 6 candidatos a prefeito de Rio Preto. Esperamos neste momento ajudar você, eleitor riopretense, a conhecer melhor os candidatos e as suas propostas, o que eles pretendem para governar Rio Preto pelos próximos 4 anos. Lembrando aí que os desafios não são pequenos, né? Com 480 mil habitantes, Rio Preto já sente os efeitos de toda a cidade de grande porte. Saúde, educação, assistência social e segurança estão na ponta da língua do cidadão como os principais problemas a serem enfrentados. E hoje é a vez do Bruno Menendez, candidato pelo PCO. O Bruno tem 32 anos, é estudante de Direito, também é consultor de consórcio, que ele me dizia aqui, e disputa pela primeira vez uma eleição, né? Lembrando que por sorteio, com a presença dos representantes dos candidatos, a ordem das entrevistas ficou assim definida. Na segunda-feira, 26 de agosto, foi a vez de Valdomiro Lopes. Hoje, 28 de agosto, o Bruno Menendez, do PCO. Dia 29 de agosto, quinta-feira, Marcelo Zola, da Democracia Cristã. Aí, dia 2 de setembro, segunda-feira, Marco Rilo, do PT. Dia 4 de setembro, quarta-feira, Coronel Fábio Cândido, do PL. E fechando a série, no dia 5 de setembro, Itamar Borges, do MDB. Lembrando que cada entrevista tem 1 hora de duração, com reprise às 10h30 da noite do mesmo dia, às 7 horas da manhã do dia seguinte e mais 2 reprises na outra semana após o fim das entrevistas, seguindo a mesma ordem do sorteio. Candidato Bruno, muito obrigado pela sua presença e o nosso tempo começa a contar a partir de agora. Bom, como eu disse na apresentação, o senhor nunca disputou uma eleição, é pouco conhecido em Rio Preto, então eu vou abrir um espaço para você se apresentar ao eleitor, falar do seu currículo, enfim, a sua trajetória pessoal aí. Bacana, Alexandre. Bom dia a você, a equipe aqui da TV Câmara, os trabalhadores, né, que fazem esse programa. É um prazer imenso estar aqui, minha primeira vez, né, disputando uma eleição. Nunca tinha saído candidato a nada, porém não sou novo na política, né? Milito há mais de 15 anos, militei pelo antigo movimento Vergonha Rio Preto, ano de 2011, 12, 13, né? Pressionamos muito aqui os vereadores da Câmara. Depois eu militei, não cheguei a me filiar, mas cheguei a militar pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro, onde eu tive mais envolvimento com o MST, conheci mais da luta da reforma agrária, né? Me envolvi mais com isso. E depois saí do PCB, fiquei um ano sem me envolver com nenhum partido, porém sempre vindo à Câmara, sempre frequentei a Câmara. E aí em 2016 me filiei ao PCO, que é o partido que me representa agora. Fiquei um bom tempo nele, saí em 2021 e 2022, mas retornei o ano passado, que é o partido que eu mais me identifico. E tenho 32 anos atualmente, sou pai da Aimee, de 1 ano e 5 meses, marido da Beatriz, por quem sou apaixonado, minha vice, também sempre foi militante, uma guerreira, intérprete de Libras e advogada, e sou consultor especialista em consórcio. Já comandei o departamento de consórcio de uma financeira, na parte de consórcio, plano de saúde, seguros, então entendo bastante do mercado financeiro, né? Também já tive diversos trabalhos, minha carteira de trabalho é recheada, e atualmente sou estudante de Direito e 2 EADs que eu faço, que estou terminando: Geografia, licenciatura, e Ciências Sociais, licenciatura. Muito bom. Tá, então, a apresentação do Bruno Menendez. Bom, como já foi dito, o senhor nunca disputou uma eleição. E o seu partido, o PCO, sequer lançou um candidato a vereador. Qual que é o seu objetivo nessa disputa? O que você espera? O que você quer trazer para o eleitor riopretense? Bom, o nosso objetivo seria disputar tudo, e a eleição a gente não enxerga como um fim, né? Porque a gente milita, o PCO tem a política de estar nas ruas durante os 4 anos. Não é o
principal foco do partido. O principal foco, claro que a gente vai pedir voto, a gente quer marcar posição na eleição, mas nós queremos também politizar a classe trabalhadora, que é quem a gente defende, a causa operária, os estudantes também, e acrescentar com política séria, com análise política séria nesses debates e tudo mais. E nós tentamos lançar uma vereadora. Infelizmente não conseguimos, era o nosso objetivo também lançar a Dalvina, enfermeira, uma mulher negra, guerreira da área da saúde, batalhadora, trabalhadora. Mas infelizmente não conseguimos porque ela não estava correta na justiça eleitoral. Não foi nada assim grave, mas ela não conseguiu ficar correta na justiça eleitoral e infelizmente de última hora não deu certo. Legal. Uma curiosidade aí que todo mundo tem se perguntado, seu nome verdadeiro de batismo é Bruno Beolk Posse. Isso. De onde surgiu o Menendez? Então, Beolk é da família da minha mãe, que é daqui, né? Daqui de Rio Preto e Cedral, Beolk. E o Posse é do meu pai, que é argentino, né? Ele veio para o Brasil em 1982, depois da Guerra das Malvinas. Ele fazia parte da Marinha, ele era mergulhador da Marinha e foi veterano da Guerra das Malvinas contra a Inglaterra. E depois da guerra, vários militares, né? A Argentina ficou destruída, vieram para cá, morou muito tempo aqui, conheceu minha mãe nos anos 90. E aí depois eu nasci em 92, no caso. E ficou o Posse só, né? Só que a família dele tem o Menendez e é um nome que eu achei bonito, uso há mais de 15 anos também. E também é esse Menendez principalmente pelo meu bisavô argentino, porque antes dessa Guerra das Malvinas que meu pai batalhou, o meu bisavô, que era Menendez, ele também participou de um outro confronto que teve com a Inglaterra no século XIX, né? Porque a batalha pelas Malvinas é antiga entre a Argentina e, né, teve com a Espanha também, com o Império Espanhol. Então é um nome assim que eu achei legal. Te agradou? Me agradou e vem da parte do pai e eu acho que invoca o espírito de guerra, assim, anti-imperialista, eu acho bem legal. Abordando ainda a questão da sua candidatura, o senhor e o candidato Valdomiro são os únicos que têm uma vice-mulher, como você disse, no caso, sua própria esposa, advogada, né, Beatriz Ambrósio Carvalho. Como que vai ser a representatividade das minorias no seu governo? Negros, LGBT, mulheres, etc., né? Que a gente tem outras candidaturas aí, são sempre dois homens brancos de classe média e tudo mais. Sim, geralmente a maioria das candidaturas são dois senhores, né, da velha política, né, políticos de carreira, o candidato e o vice. E no nosso caso a gente tem uma mulher que também além de advogada, é intérprete de Libras. Então ela trabalha com isso, faz trabalhos à parte como intérprete de Libras, trabalha em universidades também interpretando curso para surdos. E ela acompanha, ela sabe o dia a dia, né, dos surdos, dessa classe. E o nosso governo vai ter total abertura e vai representar totalmente os negros, os gays. Inclusive a boate Mixed, aqui Mixed Club, está me apoiando também publicamente. É um local que eu já trabalhei no passado como barman lá, trabalhei um bom tempo nos finais de semana, era o meu segundo trabalho. E então tenho um apoio da comunidade LGBTQIA+. Tem um bom trânsito com eles. Também a gente vai lutar por eles, criar comitês deles, vai dar palco para eles de verdade, vai ter uma linha direta entre o prefeito, eu, e a comunidade LGBTQIA+, assim como os negros, como os indígenas. O PCO é um partido que priorizou muitas candidaturas. No Mato Grosso do Sul e Mato Grosso temos muitos candidatos indígenas também, prefeitura agora. Aproveitando esse gancho dos LGBTs, no final de semana a gente teve um episódio que está até viralizando aí nas redes sociais, que foi na execução do hino nacional de um candidato na capital, foi usada a linguagem neutra. Qual que é a sua opinião sobre esse tema de linguagem neutra? Bom, você fala sobre o hino, né, O hino do nacional. Lula e Boulos. Bom, eu não... mudar o hino, assim, até onde eu sei, né, é crime. Mas não acho que também... acho que não é algo que
acho que eu estou mais preocupado em falar, defender os trabalhadores do que isso. Eu acho que isso não vai mudar muito a realidade Não, deles. legal. Mas respeito quem acredita, mas tenho que pontuar que perante a lei é crime. Mas respeito e cada um canta da forma que quiser, cada um faz o que quiser. Eu não sou a favor da censura, não sou contra as pessoas se expressarem. Acho que as pessoas têm que falar o que pensam mesmo. Acho que a justiça não tem que, enfim, intervir tanto. Não, legal. Quero abordar aqui alguns pontos do seu plano de governo, se for possível. Você falou que trabalha no mercado financeiro, mas faz críticas a banqueiros aqui no seu plano, dizendo que, enfim, o dinheiro público é roubado pelos banqueiros. Sim. Como conciliar essa No caso, questão? funcionário, né, do mercado financeiro. Não, sim. Sempre trabalhei como funcionário, carteira de trabalho, né, recebendo um salário e comissões, né. Então também fui explorado pelo mercado financeiro. O que eu quero dizer quando eu digo que trabalhei no mercado financeiro é que eu entendo porque eu vivi ele, né. Atualmente trabalho com consórcio, que eu acho que é um produto muito legal comparado ao financiamento, porque ele não tem taxa de juros, ele não é abusivo, né, para você adquirir um carro, imóvel. É um produto, é uma criação brasileira, inclusive o consórcio, né, nos anos 60. Então, eu entendo do mercado financeiro porque já trabalhei em financeiras, fui explorado por elas, mas sou totalmente contra bancos, os banqueiros, assim como o meu partido. Entender de algo não significa que a gente né, apoia aquilo. Perfeito. Outros pontos aqui, eu vou pegar meio geral aqui. Você fala do transporte, serviços públicos como energia elétrica, e deve ser tudo reestatizado. É possível, como prefeito da cidade, você estatizar energia elétrica, por exemplo, que é uma concessão estadual, federal? Então, no caso, isso que você está me perguntando é um programa nacional do PCO, que a gente deve propagandear. Não quer dizer que eu vá dizer que eu vou fazer isso como prefeito, não tem lógica. Né? A gente sabe que sozinho o prefeito não faz nada. Né? Mas essa é uma política. Como eu falei antes, nas eleições a gente tem que passar o nosso ideal, propagandear os ideais comunistas e o que a gente acha que o Brasil tem que fazer. Porque o município tem muitos problemas orçamentários. Pode parecer que o orçamento é gigante, mas a verdade é que o estado de São Paulo, por exemplo, ele dá 400 bilhões para a União e retorna 5, 6 bilhões. E não é só o estado de São Paulo, não. São todos os estados. Todos os estados são saqueados. Saqueados pelo quê? Pelos grandes bancos. Os bancos estrangeiros, pela dívida do Brasil. Né? Porque a gente paga mais de 1 trilhão para banqueiros. É uma dívida que já foi paga 200 vezes. Então, é daí que a gente tem um programa nacional para também utilizar na eleição, para criticar, fazer essa crítica. Entendeu? Porque se eu disser aqui que um prefeito vai fazer tudo, vai mudar, não vai sozinho. Eu, sem apoio popular, sem as pessoas nas ruas, eu não vou conseguir fazer as coisas. E as pessoas nas ruas, elas fazem milagre. Foram elas nas ruas que acabaram com a ditadura militar, né, na redemocratização. E as pessoas nas ruas conquistam muitas coisas. Inclusive, o meu partido ele tem uma origem de defesa dos trabalhadores muito mais antiga do que a do Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Porque o atual presidente do meu partido, Rui Costa Pimenta, o avô dele, João da Costa Pimenta, ele participou e comandou a grande greve geral de 1917 no Brasil, que reduziu a jornada de trabalho. Então, isso vem de décadas, né? Foram os primeiros, assim, as origens do PCO, né, do Partido da Causa Operária, os primeiros trotskistas socialistas do Brasil estavam lá na luta pela redução da jornada de trabalho, que beneficiou a todos nós trabalhadores. Então, o povo na rua, a gente acredita muito, pode parecer algo assim abstrato, mas não. O povo na rua é importante, a ideologia é uma ferramenta muito poderosa e a gente tem que falar disso nas eleições, né? É uma coisa que muita gente não sabe, isso que eu acabei de falar, que o estado de São Paulo dá 400 bilhões para a União, retorna 5, 6 bilhões, o que a gente faz com isso? Não é? Não faz nada, e não é só o estado de São Paulo, é o Brasil inteiro. Então, o país está sendo sugado para pagar a dívida externa. E a gente não concorda com isso. Agora, não significa que eu diga que vai fazer isso, vou resolver isso como prefeito.
O que eu posso fazer como prefeito é politizar as pessoas. O meu governo seria um governo onde eu estaria todos os dias nas ruas, vou criar comitês de bairro com o meu partido, né? Descentralizar um pouco o poder da Câmara, dos vereadores, criar comitês de bairro e dar o poder de fato ao povo. Então, a educação, a gente criaria delegados nas escolas, a gente não acredita muito nessa ditadura, prefeito, secretariado, a gente quer dar mais poder à população, porque eles sabem. Quem tem que resolver e sabe os problemas das escolas são os pais dos alunos, os alunos que têm idade já para entender isso, os professores, ninguém melhor que eles. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque até no seu plano de governo você fala que, deixa só eu achar, que não governaria com a Câmara, que não governaria com a Câmara, criaria conselhos populares. Mas como você não governaria com a Câmara? Você Nós governaríamos... fecharia a Câmara, dissolveria o Legislativo? Qual que é a tua... Nós governaríamos, nós vamos governar, porque eu vou ganhar essa eleição, com apoio popular, meu discurso do PCO está sendo forte nas ruas. Nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar essa eleição. Então, nós vamos descentralizar o poder das câmaras. Não quer dizer que vamos acabar com elas. Para além, isso é um reforço à democracia. Porque a gente acredita que uma cidade do porte de Rio Preto, né, com praticamente 500 mil habitantes, vai ter um aumento agora para 23 vereadores, a gente acredita que isso não é o suficiente para representar todos os locais da cidade. Então, nesse caso, os comitês de bairro são para reforçar, para dar um novo impulso a uma democracia real. E eles seriam deliberativos, teriam poder de decisão, os conselhos populares? Com certeza, todo o poder emana do povo. Porque os vereadores, o prefeito, no caso eu, não obedeceríamos, o nosso papel não é servir o povo. Então, acho que quanto mais poder eu der para o povo, melhor. Legal. Bom, gente, estou conversando com o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PCO, o Bruno Menendez. Bruno, eu vou pedir, a gente está fazendo aqui uma participação popular, como você disse, e nós temos perguntas de cidadãos de Rio Preto. Cada envelope reservado para um candidato. Eu vou pedir para você escolher aleatoriamente um aí e que nós vamos... O número 1. Então, vamos ver aqui a pergunta do número 1, que vai aparecer ali na tela. A pergunta do Luiz Guilherme de Souza Bagarelli, que ele é estudante. Vamos conferir a pergunta do Luiz Guilherme? Oi, boa tarde, senhor candidato. Eu queria saber quais são as suas propostas para a educação inclusiva. Perfeito. Excelente pergunta do Luiz Guilherme. Queria reforçar aqui, lembrar, né, mais uma vez que a minha vice é intérprete de Libras, então, e no caso minha esposa, então a gente, dentro de casa, eu vivo, a gente sabe o quão pouco é inclusivo, né, a sociedade, aqui a prefeitura. Nós vamos colocar, por exemplo, ontem, vou citar um exemplo assim, bem claro, ontem eu participei do debate da OAB, junto com a Gazeta Rio Preto, organizado por ambos. E não tinha nenhum intérprete de Libras ali. Então, como um surdo conseguiria acompanhar o debate ontem? Então, começa por isso, entendeu? Nós vamos valorizar os profissionais que ajudam nessa área. Isso é a base, é o principal. Porque sem isso não tem. Então, contratar o meu governo vai ser o governo do concurso público, né, para áreas específicas na inclusão. Então, nós vamos reforçar muito essa área, porque a gente vê que não tem quase nada a respeito disso e tem que ter nas escolas também. Que é um problema grave que a gente tem sofrido, que também é a falta do professor, o profissional de apoio ali para estudantes especiais, né? Exatamente. Além dessa proposta para a educação especial, nós temos muita demanda por professores e profissionais da educação. Está no teu plano isso? Novos concursos? Com certeza, com certeza. Como eu falei, vai ser o governo do concurso público. Tem o PCO, é um partido formado por muitos professores. Eu mesmo vou me tornar um professor, né, nas faculdades que eu estou fazendo de licenciatura, professor de geografia e de sociologia, no caso.
Então, a gente tem um compromisso de valorização salarial com os professores, estrutural, e de contratar, de criar mais concurso, ter mais professores, escutar também os sindicatos que defendem os professores. Acho isso muito importante. Você é um prefeito que vai se reunir regularmente com eles, então o professor é vital, né? Profissional da educação no geral é vital, todos. As escolas de Rio Preto estão despedaçando, né? Então precisamos de Quero aprofundar a educação com você, que tem sido um problema recorrente em várias frentes, né? A estrutura física das escolas, começando daí, a falta de profissionais de apoio, que a gente já falou, falta de vagas em creches, que tem sido um problema muito grande, questão de horário de entrada e saída, que tem dado muito ruído, e também questão da merenda, há algumas críticas à qualidade, quantidade, enfim. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Bom, primeiramente, mudar o horário das creches, porque eu sei também disso, sofro na pele, tenho uma filhinha de 1 ano e 5 meses, e o horário da creche é maluco, né? De manhã, pouquíssimo tempo ali a janela para deixar a criança, e entre 5 e 5h20 para pegar a criança também é absurdo. Saiu uma matéria no Diário da Região falando que mais de 700 mães perderam o trabalho, né, por conta desse horário de saída da creche, porque os patrões não entenderam. Então é necessário esticar, aumentar o período da creche para pelo menos às 19 horas. E vamos criar também creches noturnas conforme a demanda. A gente não vai sair criando creche noturna, né, para virar elefante branco. Nós vamos criar conforme a demanda, conforme estudos de cada região. Tudo baseado em estudo, em tecnicidade, todos técnicos. A Secretaria da Educação vão ser pessoas técnicas da área. E a questão da merenda, a gente vai também reforçar isso. Vamos ter psicólogos também, as escolas, vamos ter, aí já linkando, né, conectando com a área da saúde, fazer exame de sangue nas crianças, mas isso depois para toda a população, para a gente entender como essa população está na questão de vitaminas, de hormônios e tudo mais. Então, um acompanhamento desde a escola e nessa parte da saúde, fugindo um pouco do tema, que nós vamos criar equipes multiprofissionais. Vamos fazer o seguinte, então, já que você quer passar para a saúde, a gente tem uma segunda pergunta, que o tema é saúde. Quem faz a pergunta é a Maria Cláudia Torquetti, ela é gerente de negócios. Vamos conferir aí na tela. Eu gostaria de saber sobre exames, né, a fila de exames, raio-x, né, exames em geral, né, atendimento em consultas, em cirurgias, né, que ficam na fila, né, para fazer exames e aí acaba vencendo, tem que realizar os exames todos novamente. Então eu gostaria de saber sobre esse caso aí. Eu estou na fila, já fazem mais de 1 ano, né, para fazer um raio-x da coluna e até o momento eu não fui atendida. Vim fazer uma nova consulta, pedir um novo exame para ver se vai mais rápido, né, em outro local, porque aí pega, né, a parte. E até o momento eu estou na fila, ainda não consegui atendimento. Bom, tá aí a pergunta da Maria Cláudia, candidato. Pode falar a sua... Bom, Maria Cláudia, somos dois, porque eu também estou nessa fila, né, de exames. Eu uso o SUS, utilizo. Acho também absurdo o horário das UBSs. Nós vamos aumentar o horário conforme a demanda, né, mas em muitas UBSs até as 22 horas, porque muitas pessoas utilizam ônibus também, então até pegar o filho na creche, na escola, chegar do trabalho, dar banho no filho, essa mãe só consegue chegar perto das 10 horas depois de jantar para marcar uma consulta. Então nós vamos esticar conforme a demanda também. E nos finais de semana também. Nós vamos aumentar muito a equipe de saúde, porque Rio Preto tem dinheiro, é que ele é mal organizado, ele é mal manejado, o orçamento da cidade. Poderia ser maior, só que ele já é suficiente para fazer isso. Então nós vamos criar mais profissionais na área da saúde, mais concurso e aumentar o tempo da UBS, finais de semana e de semana até às 10 horas, na maioria das UBSs.
para que a pessoa consiga fazer os exames, porque quem trabalha no horário comercial não consegue. É muito difícil você, no horário de almoço ou antes de chegar no trabalho, marcar uma consulta na UBS. E além do centro de especialidades médicas que nós temos no Shopping Plaza, nós vamos criar mais um desse na área central da cidade e outro na Zona Norte, para que a gente elimine, para que a gente extingua qualquer fila demorada em exame. Então o trabalhador riopretense, ele paga muito caro os impostos, então ele merece uma saúde que atenda ele em uma semana. Eu quero que ele vá na UBS, marque o exame, os centros de especialidades médicas que eu vou criar na Zona Norte e no centro, vão ser para desafogar isso também, e que no máximo demore uma semana para ele chegar, marcar consulta e ir para consulta. No máximo 7 dias. Questão de leitos em hospitais, candidato, a gente tem constatado aí uma questão muito grave de superlotação de UPAs que estão funcionando como hospitais por falta de leitos em hospitais propriamente ditos. O que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema? Perfeito. Vamos criar mais UPAs, isso não resolve o problema, mas também é necessário. E nós vamos expandir o hospital da Zona Norte, né, Domingo Marcolino, porque ele só serve para cirurgias simples, né, eletivas, né? Eletivas. Ele não resolve o problema, não desafoga a Santa Casa. E nós sabemos que o HB recebe só 15% dos riopretenses. O que eu vou fazer? Eu acredito que eu seja o único candidato que vai falar algo concreto para resolver esse problema. Daí que eu falo que eu tenho experiência de mexer com dinheiro, economia, pelo meu trabalho. Nós vamos criar um consórcio intermunicipal e eu, como prefeito de Rio Preto, eu vou fazer valer o peso de Rio Preto, que tem a liderança, a sede da região metropolitana, e nós vamos fazer esse consórcio intermunicipal para custear hospitais na região. Todo mundo vai sair ganhando, Rio Preto e os outros municípios, e eles também. E aí a gente vai desafogar o HB, e com esse consórcio também dá para construir, tem dinheiro, é só saber usar o dinheiro para construir um novo hospital de grande porte, além de aumentar o da Zona Norte. Muito bom. Vamos conferir a terceira pergunta dos cidadãos riopretenses, no caso, Tiago Mateus, que ele é educador físico. Vamos ver a pergunta aí do Tiago. Senhor candidato, qual o projeto de vocês para as pistas de caminhada e os equipamentos esportivos? Não só aqui na represa municipal, mas nas região periférica, em outros bairros da cidade, não somente aqui na represa. Qual que é o projeto de vocês para essa prática esportiva? Pergunta do Tiago, voltada aí, esporte e lazer. Legal. Acho o esporte fundamental, o esporte, a arte marcial. Sou um artista marcial, já fui lutador de Muay Thai, já praticante de Jiu-Jitsu, gosto do esporte em geral, sou um amante de esportes e sei que isso é fundamental para a sociedade. E nós vamos ampliar. Eu quero que a Zona Norte tenha um tratamento igual tem a Zona Sul. Né? Porque eu não acho certo só a pista de caminhada do Dama ser bonita daquele jeito, ser toda perfeita. Eu acho que na Zona Norte também temos que criar parques, temos que arborizar a cidade toda. E essa questão inaugurou recentemente o Centro Rei Pelé, né? Agora é tudo muito bonito, os políticos aí de sempre vão lá cortar a faixa. Só que aí passa a eleição, daqui a pouco aquilo ali está abandonado, o mato cresceu, né? A gente vê no Parque Cidadania, como lá também a quadra, aí abandonado, roubam os fios, o cobre, e fica assim, desse jeito abandonado. O esporte só é valorizado no ano eleitoral, depois ele é abandonado. Então, essa infraestrutura de esporte e de lazer. Vou citar também o exemplo dos parques ecológicos. O da Zona Sul eu já trabalhei, inclusive, lá, já fui monitor lá no Parque Ecológico. E terceirizado e explorado pela atual gestão Edinho. Inclusive tem um processo contra eles, contra a Staffs, porque não depositavam FGTS, mas isso é uma história que eu conto depois. E o Parque Ecológico da Zona Sul, ele é muito mais arborizado, tem muito mais brinquedos, enquanto da Zona Norte não é dessa forma, ele é assim, ignorado. E então
eu quero que a Zona Norte tenha o mesmo tratamento da Zona Sul, da região do Dama também, da região da Represa. E além de tudo isso, eu acho que o meu governo vai ter que promover, a gente vai ter que formar atletas aqui em Rio Preto. Rio Preto, acho que dá para sair muito mais Carol Gataz daqui. Rio Preto tem esse potencial pelo tamanho da cidade. Aproveitando que o senhor citou terceirizadas, a gente tem enfrentado aí, o senhor citou problema, viveu na pele, mas um problema bastante recorrente aqui na Câmara, vereadores toda hora cobrando, enfim, questões envolvendo as terceirizadas. Qual que é o teu pensamento a respeito da terceirização do serviço público? Eu acho absurda. Trabalhei nisso porque não tinha opção, né? Mas não é um trabalho assim valorizado. Os terceirizados são muito explorados, não têm os direitos trabalhistas respeitados e eu serei um prefeito que vai investigar isso. Eu vou apoiar a CPI. Eu não vou fazer igual a atual gestão que foge, que corre disso. Temos que ter uma CPI, temos que averiguar staffs, WWS, converso com muitos funcionários e ex-funcionários dessas duas empresas. Então, tem que investigar. A gente tem que andar de braço dado com a justiça, né? E fazer a apuração de tudo isso. E a CPI, ela é importante porque ela vai fomentar o Ministério Público. Ela vai alimentar o Ministério Público. Com informações. Voltando só um pouquinho ao esporte, até que a gente estava comentando anteriormente, propostas artísticas e culturais também têm um papel importante na formação, na educação, principalmente de crianças, adolescentes e tal. O senhor tem propostas para projetos de contraturno escolar, para que crianças não fiquem, enfim, estuda de manhã e à tarde acaba ficando desocupada, fica para a rua. Como que o senhor pretende atuar nessa questão do contraturno para dar suporte aí, seja no esporte, na cultura, nas artes, a essas crianças? Bom, questão cultura, a gente tem que garantir que o investimento em cultura não seja contingenciado, que toda forma de cultura seja valorizada e não enviesada, garantir que o carnaval de Rio Preto seja o maior de toda a região para que traga retorno turístico para a cidade. Isso também a gente vê cidades menores que Rio Preto lucrando muito mais com o carnaval, enquanto Rio Preto perde essa oportunidade. E no esporte, voltando a falar do esporte, investimento em praças públicas nas regiões mais periféricas e garantir que os contraturnos tenham opções de diversos esportes para as crianças da rede municipal. Legal. Quero falar um pouco de assistência social, um setor também aí que passa por um momento difícil, principalmente envolvendo a questão moradores em situação de rua. Rio Preto tem visto nascer aos poucos pequenas e isoladas cracolândias, mas que se nada for feito, podemos chegar aí a um momento de descontrole total. O que o senhor pensa disso? O que fazer com essas pessoas em situação de rua, já que também não dá para sair recolhendo todo mundo e, enfim, qual que é a solução para esse problema? Bom, a gente vai fazer a triagem, tratar com saúde pública, né? Precisamos do psicólogo, da equipe de saúde, de tudo isso. E o caminho, eu sei que o caminho não é a repressão. Não é repressão, não é polícia perseguindo eles, a GCM. O caminho não é esse, nunca foi. E o caminho é fazer a triagem e cuidar deles. Rio Preto tem que cuidar, a gente tem que cuidar dessas pessoas, que elas podem e serão ressocializadas. E muitas sofrem pelo álcool também, né, que é uma droga legalizada. E a Cracolândia, isso mostra a incompetência de um candidato a prefeito agora, né, que é o Coronel Fábio Cândido. Isso, maravilha você ter falado desse tema da Cracolândia, porque isso evidencia o fracasso, né, do policiamento e como eles não sabem lidar com isso, lidam da pior forma possível. Então acho que nós temos que cuidar deles. Vamos criar fazendas na região, que vamos empregá-los, eles vão ter hortas, a prefeitura terá mais hortas, granja, e essa comida vai para as escolas. Então é assim que a gente vai ressocializar eles, com trabalho e não com repressão. Com psicólogo, equipe psicóloga, saúde e carinho.
Isso já não é feito? As pessoas querem esse caminho, essas pessoas que estão em situação de rua? Como convencê-las a buscar esse tratamento? É feito, só que tem que ser ampliado. Tem que ser ampliado, eu acredito que o atual governo não faça isso da maneira certa, né? Acredito que faz para inglês ver. Então, criando mais infraestrutura para eles, eu acredito que sim, que a maioria, né? Eu não posso dizer que vou extinguir, não vai mais ter nenhum morador de rua em Rio Preto. Isso não está no alcance de nenhum prefeito. Só que nós vamos resolver esse problema e não vai ser com mais repressão. E como o meu governo será um governo de acabar com a desigualdade, de combater isso está diretamente ligado a essa pobreza, as pessoas irem procurar as drogas, à depressão, ao desemprego. Então, melhorando a economia local, a gente também combate esse problema da pobreza, da Cracolândia. Legal. Falar um pouquinho de mobilidade urbana, que é um tema aí que, enfim, afeta todos nós, né? Muita reclamação em relação ao transporte urbano, com linhas que demoram, que não passam em determinados lugares, centralização de embarque e desembarque no terminal central, além do subsídio público às empresas de transporte coletivo. Sem contar a própria malha viária de Rio Preto, que enfim, tem muita reclamação, questão de esgarçamento de vias, questão do asfaltamento, enfim, muitas vezes prejudicado. Qual que é o teu plano para a mobilidade urbana de São José do Rio Preto? Vamos lá. Santa Luzia, 157 milhões em dívida, isso não está certo. Nós vamos estatizar, vai ser 100% público tudo, né? Passe livre, isso é um compromisso que eu já assumo. E a questão também, a gente tem que ter mais ônibus interbairros, né? Tem que ter ônibus interbairros, não tem que ir lá de um bairro, voltar para cá, para a região central, para voltar, o trabalhador perde muito tempo depois do trabalho. E o ônibus tem que ser confortável, de fato, ser confortável, tem que ter ar-condicionado para valer, que a gente sabe, eu pego ônibus, hoje menos, mas já peguei bastante. Sei que não funciona isso de ar-condicionado, uma cidade extremamente quente. Então isso é o mínimo, garantir que os ônibus funcionem bem. E passe livre. E uma outra questão da mobilidade urbana, nós vamos criar uma empresa de Uber municipal, de aplicativo de corrida, Uber 99. Né? Nós temos aqui 7.000 trabalhadores que trabalham muitas vezes 7 dias por semana. E eles não recebem bem por esses aplicativos, são explorados, não tem nenhuma ajuda de custo. E é uma classe que está abandonada. É abandonada pelos vereadores, pelo atual prefeito, pelo empresariado, essas pessoas que falam que gostam de empreender, mas não colocam um centavo na cidade. Né? Falam de empreender, mas não dão um centavo no empreendedorismo no segmento do esporte ou da cultura. Então é um empreendedorismo da boca para fora, dessa elite riopretense. E essa empresa municipal de Uber, ela vai reter cerca de 40 milhões de reais por mês, que é o valor de todas as corridas, né, em média, de todos os motoristas de aplicativo de Uber e 99. Então, esses 40 milhões vão ficar com o município e também com os motoristas, que eles vão ganhar muito mais pela corrida. Né? Isso já vai oxigenar a economia local. E vai parar de vazar 40 milhões de reais por mês instantaneamente para um aplicativo que é dos Estados Unidos e outro da China. E se for ver, são empresas transnacionais clandestinas no Brasil. O motorista, se sofrer um acidente, eles não estão nem aí, não tem nenhuma ajuda. Então, é um princípio econômico, reter o dinheiro aqui, combater a exploração do capital estrangeiro e também, além do Uber, nós vamos criar uma empresa municipal de entrega. A mesma ideia, o mesmo segmento para os entregadores que são explorados pelo iFood, por Rappi e tudo mais. Você falou do passe livre. O que seria? É generalizado o passe livre para alguma categoria? O transporte seria 100% público, gratuito? Sim, transporte público não pode gerar lucro, é 100% gratuito. Mas de onde viria o recurso para combustível? A empresa de Uber, acabei de citar, 40 milhões de reais. Mas isso eu não vou parar. A empresa também de entregadores de aplicativo. É super viável. Já existe no Brasil, em Araraquara, está dando super certo.
várias cidades no Canadá, na Austrália, nos países da Europa, vários municípios. São Paulo e Rio tem já, né? Sim, mas precisa o projeto lá nessas duas cidades precisa aperfeiçoar. De Araraquara é muito bom. Então é uma fortuna que a gente deixa escapar e poderia ficar aqui tranquilamente, dá para custear os ônibus, por exemplo. Outro problema que nós temos aqui, ainda envolvendo a área social, aí, é a questão de moradia, né? Temos aí, enfim, pessoas... Agora tivemos, enfim, tinha até há pouco tempo atrás uma favela, mas muita gente ainda não tem a sua casa própria. O que você pretende nesse setor habitacional? Não temos só a favela Marte, temos outras mini favelas aí. Quem roda a cidade, quem conhece a cidade, anda por ela, sabe que temos outras mini favelas se formando. E na área central nós temos cerca de 300 imóveis especulando, ou seja, desrespeitando, não cumprindo a sua função social, como está na Constituição. Então nós também, só aí nesses 300 imóveis já dá para resolver muita coisa. Nós vamos ocupar esses 300 imóveis e dar abrigo, dar teto às pessoas que não têm. E claro, vamos construir mais imóveis também, mais casas. Não lá longe para especulação imobiliária que adora isso, né? Acho que você fala aqui no teu plano de governo de expropriar imóveis que estão a serviço da especulação imobiliária. Exatamente. Você acha que conseguiria fazer isso? Teria força para isso? Com certeza, porque como eu falei, esses imóveis não cumprem a sua função social, estão desrespeitando a Constituição do país. Então, tenho toda a legitimidade para conseguir fazer isso. Basta vontade, porque a lei está do nosso lado. Muito legal. Voltando só à cultura, que é um tema que estava aqui no meu roteiro, a gente já falou um pouquinho de cultura, mas recentemente foi aprovado uma reserva mínima de 1% no orçamento, questão que está sendo discutida na Justiça. Você se comprometeria a garantir ao menos 1% do orçamento para a cultura? Claro, e até mais, né? Claro que nós vamos fazer os estudos, né? Isso precisa ser averiguado com equipe técnica e tudo mais de cada área. Vou colocar pessoas artistas nessa área. Então, sim, me comprometo, sim. Legal. Falar um pouco de meio ambiente agora, tem muito tema aqui, a gente tem que ir abordando pouquinho de cada coisa. A gente passou, agora está um pouco melhor, mas uns dias atrás a gente passou por uma situação muito complicada de estiagem, fogo e áreas de reserva de Rio Preto, como a área do antigo IPA ali, constantemente sendo destruída pelo fogo, além de questão de nascentes e córregos aí ameaçados por uma série de motivos, como expansão urbana desordenada. Qual que é teu pensamento sobre o meio ambiente, tua proposta aí para o setor? Vamos lá, meio ambiente, primeira coisa, a secretaria, os funcionários da secretaria do meio ambiente vão ter um treinamento com a CETESB, né? Eu trabalhei já numa empresa que fazia consultoria ampla ambiental, que fazia consultoria para a CETESB. Então a gente fazia consultoria, a gente acompanhava postos de gasolina no estado de São Paulo inteiro, trabalhei, usinas, rios, também tenho uma proximidade com essa área, conheço muitas pessoas da área do meio ambiente. Então a primeira coisa seria um treinamento com a CETESB, uma parceria, também uma parceria com as universidades. Me comprometo também a plantar não 1, mas 2 milhões de árvores em volta da cidade e na cidade. Acabar e penalizar, multar que é a poda drástica, porque nós temos muita poda drástica na cidade, por isso que a cidade está esse inferno que está. E cuidar das matas ciliares, dos mananciais, né, dos córregos, de tudo, porque é assim que a gente vai preservar a água de Rio Preto, assim que a gente vai preservar, né, o nosso abastecimento de água. E não precisa fazer essa loucura que fizeram recentemente de um empréstimo sem nenhum aval técnico de 650 milhões aqui na Câmara, com o apoio do Fábio Marcondes, vice do coronel. Enfim, o caminho não é esse, não é endividar a cidade e depois, né, a gente sofrer pagando uma água mais cara, o IPTU mais caro. O caminho não é esse, o caminho é transformar Rio Preto numa cidade esponja para que não aconteça algo como aconteceu nas cidades do Rio Grande do Sul
e combater essas queimadas. Essas queimadas, elas não têm nada a ver com crise climática, não é nada disso. É o agronegócio. A gente sabe que é o agronegócio. A gente sabe que tem funcionário de usinas que colocam fogo e em seguida vão lá fazer o boletim de ocorrência, né, para já tirar a suspeita. A gente sabe, a gente vai fiscalizar mais isso na região. E esse ar horrível que a gente respirou esses dias é fruto do agronegócio. O agronegócio não é pop, o agronegócio é morte, o agronegócio é sugar o Brasil, o agronegócio é transgênico, o agronegócio não... O maior produtor de arroz orgânico do Brasil é o MST, Movimento do Sem Terra. Não é esse agronegócio, não são esses grandes latifúndios. Legal. Aproveitando um gancho, bom, duas coisas que você falou aí que eu ia abordar, que é a dívida contraída pela Prefeitura e pelo SEMAI para buscar água, mas na sequência eu pergunto, você falou de treinar servidores junto à CETESB. Como que seria a composição do seu governo como num geral? Onde você buscaria secretários, os comissionados, os servidores de apoio de sua confiança, porque os efetivos não tem jeito, estão aí, são concursados, sim, prestam serviço ao município. Mas o seu governo, onde você buscaria as pessoas para compor secretariado e os cargos de chefia, direção, ordenação e tudo mais? Bom, serão todos técnicos. Eu conheço muitas pessoas na cidade de todas as áreas técnicas, então a gente vai avaliar, não vai ter cargo apadrinhado, não vai ter nada disso, listas tríplices, né? E o caminho vai ser esse. O PCO é um partido que não coliga, ele não coliga, raramente, uma exceção ou outra, coliga com um partido de esquerda, no mesmo espectro ideológico, porque se a gente coligar, a gente vai vender a nossa alma, né, politicamente, e vamos ter que ceder ali um cargo, uma secretaria. Então a gente não trabalha dessa forma, política pra gente não é assim. Então serão todos técnicos, e independente, o cara pode ser bolsonarista, não sei, a gente vai ver como ele é, da forma, se ele é técnico ou não, e aí ele vai obedecer à prefeitura. Aliás, ele vai obedecer ao povo, aos comitês de bairro que eu falo tanto. Legal. Você falou do empréstimo aí, do empreendimento para buscar água no Rio Grande, um empréstimo de 650 milhões, num projeto total estimado em mais de R$1 bilhão, fora outros empréstimos contraídos ao longo aí dos últimos anos para a prefeitura. Se eu não me engano, no seu plano de governo, você fala em moratória, não pagar essas dívidas. Qual que é o teu pensamento sobre tudo isso? Nós vamos auditar, né? A gente vai fazer uma auditoria de todos os contratos de obras dos últimos 14 anos, pelo menos. Então, se teve dinheiro desviado, ele vai voltar para o cofre público. E se teve corrupção, essas pessoas vão pagar, vão para a cadeia. O meu governo vai ser bem rígido nisso e eu não tenho medo das máfias de Rio Preto, eu não tenho medo das elites. Eu, como povo, a gente está preparado para qualquer pressão que o meu governo possa sofrer. E então fazer uma auditoria dessa dívida, e quando a gente compra um carro, a gente não vai e já paga, né? A gente quer saber de onde veio aquela multa e tudo mais, é por isso que a gente vai fazer a auditoria. Esse é o caminho. Sem suspender contratos, sem romper contratos. A gente vai fazer a auditoria, se tiver algo irregular, é dever nosso, né, agir. A gente não pode ser omisso. Legal. Eu vi não sei se foi no debate da OAB ou em algum post seu, você fez críticas à CIRP e ao mesmo tempo você fala aqui que o trabalhador tem a necessidade de atuar comerciando na rua, ele deve ter total direito. Como é que é essa tua relação com o empresariado, o teu pensamento a respeito do empresariado aqui de São José do Rio Preto? Eu acho que a CIRP ela deu uma grande bola fora na pandemia, quando ela pedia reabertura no auge da pandemia e no início também, de forma totalmente irresponsável com as vidas dos riopretenses, de vários riopretenses que morreram, né? Meus sentimentos às famílias das pessoas que morreram na pandemia. Então acho que a CIRP deu uma grande bola fora nessa época. Estive lá recentemente em Sabatina, respondi várias questões deles, né? Falei um pouco, tentei abrir os olhos deles de como a economia funciona, que o Brasil caminha para um rumo ruim. Falei ali que empreendedorismo é mito em um país que não valoriza o salário,
né? É uma piada falar de empreendedorismo num país que não tem nem salário digno, que não, ou seja, a economia não tem oxigênio nenhum. E então, assim, meu governo, a prioridade não é mesmo os grandes empresários, nem os comerciantes, os grandes comerciantes que não respeitam esse caso que eu falei da pandemia. E o meu governo não vai ter GCM perseguindo o trabalhador que está vendendo abacaxi numa carriola na esquina. Eu acho isso cruel, desumano, você recolher os abacaxis de um trabalhador assim. Meu governo GCM não vai fazer isso. Não, de forma alguma. Esses trabalhadores têm que ser respeitados, eles estão sustentando a família. Então, meu governo vai ser de menos repressão para o vendedor, para o ambulante, e de menos multa também, acabar com essa indústria da multa. Né? A gente vai olhar como devem ser postos radares, diminuir muito, porque é um saqueio ao dinheiro da população, essa indústria da multa riopretense. Só fazendo um advogado do diabo, só não é multado quem desrespeita a regra de trânsito? Então, exato. Só que a gente tem muita coisa que é colocada, é muito rigorosa, né? Muito rigorosa. Então, acho que esses radares em todos os cantos são mais para... Tem uma função muito mais de saquear, de pegar dinheiro, do que de realmente fazer um trânsito bom. Tudo que é em excesso faz mal. Legal, gente. Estou conversando aqui, estamos caminhando para o fim dessa entrevista com o Bruno Menendez. Você falou dos empresários, mas ao mesmo tempo você fala aqui que é preciso criar um sistema de crédito para os pequenos empresários, aqueles que de fato necessitam de ajuda para um Estado. Você fala em criar crédito, mas aí, ao mesmo tempo, você fala em reduzir impostos para a classe trabalhadora. Como conciliar uma redução de impostos com criação aí de crédito para empresários? Muito simples. A questão é esse princípio que eu falei da empresa municipal de Uber, é combater o dinheiro que vaza para fora, de capital estrangeiro e de outros grandes empresários do Brasil, e valorizar a economia local. Então, o trabalhador local, o salário, né, nós vamos também aumentar bastante o salário dos funcionários públicos aqui, quem estiver ganhando pouco. Você fala aqui de pôr um salário mínimo de R$7.000 para o funcionalismo. Não sou eu quem fala, né? São os economistas do país, é Diese, é o correto, 7 mil. Né, reajustado à inflação, é o correto, é o mínimo, porque o salário atual é ridículo. Não dá para uma pessoa que paga aluguel, eu pago aluguel, mas filha pequena, material escolar, alimentação, você se alimentar de verdade, né, os alimentos continuam caros, combustível. Então, 7 mil eu acho até pouco para tudo isso que tem. Acho muito pouco, entendeu? E o caminho é reter o dinheiro aqui e não deixar vazar para o grande capital. É possível conciliar isso. Não abusar da população. O IPTU daqui é um absurdo, nós vamos reduzir bastante esse IPTU. E dá para fomentar o crédito ao pequeno empreendedor. Esse sim, trabalhador. Esse trabalha, esse coloca a mão na massa. O grande empresariado, os latifúndios, os fazendeiros, esses não botam a mão na enxada, não fazem nada, só sugam a riqueza do país. Legal, gente. Está aí o candidato Bruno Menendez. Quero falar também um outro ponto aqui, que você fala de alimentos, o problema da fome. Você falou de criar fazendas. Como que seria esse programa de subsídio de alimentos? E antes você falou de criar fazendas com hortas. Como que seria essa funcionalidade aí, enfim? Aí que a gente entra com o MST. Temos fazendas na região, né, que também não produzem nada. Aliás, nós temos no Brasil mais de 100 milhões de hectares improdutivos, não servem para nada, não estão produzindo nada, né, não cumprem uma função social. E também nós podemos fazer parceria com fazendas, também algumas, para fazer essas granjas, esse hortifruti, tudo isso. Muito legal, Bruno. Bom, o que eu tinha para abordar com você, eu acho que foi abordado. Você quer falar alguma coisa? Você tem mais 8 minutos aí à sua disposição. Perfeito, Alexandre. Agradecer novamente a oportunidade aqui e dizer que o meu governo ele é de fato dos trabalhadores, porque eu sou um trabalhador, eu sei o que é ter uma carteira de trabalho, eu tenho um cartão de ônibus até hoje.
né? Utilizo ele de vez em quando, utilizo as UBS, sei como é a fila. Eu entendo você trabalhador porque eu vivo isso. Eu não sou como os outros políticos que vão comer pastel na feira para tentar mostrar que são populares, são do povo, né? Os outros candidatos aí são políticos de carreira. Essa é a minha primeira eleição. Não pretendo ficar para sempre na política. Quero dar minha contribuição como prefeito, quem sabe como vereador no futuro, e também como militante, porque eu acho que um militante ativo também é tão importante quanto um cargo de vereador. A gente pode transformar a cidade. Quando eu falei sobre a linguagem neutra no começo daqui da entrevista, Alexandre, eu vou ouvir a comunidade LGBTQIA+, porque a língua neutra é uma prioridade no país que mais mata pessoas da comunidade LGBTQI+, no mundo. Então eu vou escutá-los. E tenho um ótimo trânsito com essa comunidade. Conto com o apoio, tem muita gente achando que a minha candidatura é aquele esquerdista revolucionário, Fidel, viva la revolução. A gente faz a crítica, eu falo tudo isso, mas eu entendo de dinheiro, eu entendo de economia e eu vou ter muito apoio popular. Já tenho muito apoio de milhares de motoristas de aplicativo que compraram essa ideia de criar a empresa municipal de Uber, também entregadores de aplicativo de iFood, de Rap. Então vou ter muito voto deles. Não votem em outros candidatos achando que esse tem chance, outro. Votem naquele que você vê que tem um projeto legal para a cidade, pensa a cidade por inteiro, quer organizar o orçamento da cidade e não quer enriquecer com isso. Eu quero continuar trabalhando depois que for prefeito, não quero ter 4 mandatos como o Edinho Araújo, eu acho isso indecente, totalmente indecente. E só aproveitar, enfim, já que você falou de recurso financeiro, tua campanha, quem financia? É você mesmo? É o grupo? É o partido? Não sei se o PCO tem fundo partidário. O PCO não tem, né? Como não temos tempo de televisão, aliás, fui cortado, né, grosseiramente pela Rede Bandeirantes no debate, que fui convidado, depois fui desconvidado. A TVT, até o momento, disse que não vai nos convidar, uma pena. Né? Não sei por que excluí eu e outro candidato, o Marcelo, deveriam nos chamar. E não temos tempo de TV, de rádio, nada disso. E a questão de doações, o PCO ele faz uma campanha financeira porque ele não está recebendo nada para essa eleição. Ele não mama nas tetas do governo como o MDB, como o PT, que tem uma fortuna aí chegando para essa eleição. O PL também uma fortuna. PT, PL e MDB estão recebendo uma fortuna nessas eleições. É bem desleal a eleição, nada democrática, né? A gente quer falar da Venezuela, só que aqui não tem democracia nenhuma. A começar por não convidarem todos os candidatos para os debates na televisão. E, assim, o PCO ele tem uma campanha centralizada. Então, as doações vão para o partido, na sede, e depois são redistribuídas para os candidatos. Então, não vou ser eu que vou receber aqui, nada disso. E a gente não aceita doação de grandes empresários, nada disso. Porque se você aceita dinheiro do grande empresariado, do latifúndio, você acaba que você não tem mais uma política própria. Você vira um cachorro, que é isso que esses candidatos, na maioria das vezes, são. Um cachorro desse dinheiro. Eles estão na coleira. Então o PCO ele não tem rabo preso com ninguém e ele tem liberdade para fazer as coisas junto com a população. Ele não tem o rabo preso, ele não é refém do dinheiro. Só para fazer justiça para o debate aqui que vai ser organizado pela TV Câmara, o senhor foi convidado. Candidato, Legal. Obrigado pela sua participação. Tem mais 2, 3 minutinhos aí, que se o senhor quiser esgotar seu tempo, fica à vontade. Perfeito. Quando eu disse das emissoras, eu falo das Rede Globo, Bandeirantes, né? Mas parabenizar mais uma vez a TV Câmara por convidar para essa entrevista e também para o debate, que vai ser muito produtivo, onde eu vou poder falar mais, especificar mais os meus projetos e também combater essa falsa polarização que a gente vê em Rio Preto. A gente vê aí o candidato do PT que ele simplesmente não ataca o candidato do PL. Eu não vi ontem em nenhum momento no debate. Eu achei isso incrível, né? E enquanto eu ataco todos, ataco a gestão, ataco muito o Itamar, ataco no sentido de mostrar não ofensa pessoal, porque eu sou capaz de mostrar que a política dele é uma porcaria, assim como foi a do Edinho, e
não entendo porque tem partidos que não atacam, uma esquerda que não ataca o bolsonarismo, sendo que o discurso deles é que vão combater o fascismo, e não criticam em nada o candidato do bolsonarismo na cidade. Não se aliam a ele para bater no Itamar, tá certo? Tem que criticar o Itamar, que é a continuidade do Edinho, mas eu acho que não precisa se aliar ao bolsonarismo, fazer joguinho ali, não precisa aliviar para o bolsonarismo. Eu acho que, infelizmente, o Partido dos Trabalhadores, do qual eu já fiz parte, está sendo muito covarde nessa parte. Eu esperava mais coragem deles nessa eleição, de peitar o fascismo, de peitar o bolsonarismo, e infelizmente eles se acovardaram. É isso. Tá certo. Candidato Bruno Menendez, muito obrigado pela sua entrevista aqui, boa campanha para o senhor. E é isso aí, gente, essa edição do Especial Eleições 2024 fica por aqui. E se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 10h30 da noite, amanhã às 7 horas da manhã, e desde já disponível em nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Lembrando, ainda mais 2 reprises na semana subsequente ao fim de todas as entrevistas. É isso aí. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Marcos Simal e Eudi Russo, o GC da Renata Arantes, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente.